Shalom. Na construção da sua amizade com Deus, Abraão teve que enfrentar uma série de desafios, uma série de provas. Muitas vezes nós somos testados durante a nossa vida. São momentos de luta, de dificuldade, de crises, em que a nossa fé é colocada à prova e que temos que dar, nesse momento, um passo a mais de confiança no Senhor. Muitas vezes falhamos, mas aprendemos se temos um coração puro, se temos um coração quebrantado diante do Senhor, se o nosso desejo de verdade é a amizade com Deus, então aprendemos mesmo quando caímos, quando falhamos, quando erramos e retornamos pelo mesmo caminho. Abraão passou por momentos assim. Quando a gente olha lá em Gênesis capítulo 12, os versos 10 a 20, por exemplo, a gente vai ver a descrição específica de um momento em que houve fome na terra e então Abraão decide, ao invés de permanecer na terra que Deus havia dado a ele por herança, confiando que Deus lhe daria o suprimento necessário, Abraão, então, ele resolve descer para o Egito. Então, ele sai de Canaã e vai na direção do Egito, para onde Deus não mandou que ele fosse. E então, o texto bíblico nos diz que havia fome naquela terra. E desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, Abraão, ele se deixou levar pelas circunstâncias. A crise momentânea fez ele tomar uma decisão errada. A grande questão que a gente levanta num primeiro momento é: Abraão de fato desejava aquela terra? Será que Abraão compreendia toda a dimensão do que Deus estava fazendo? Será que Abraão, nesse início de caminhada, lembra que foi no primeiro verso de Gênesis 12 que Abraão recebeu o chamado? Depois passam-se 10 anos, 10 anos de caminhada com Deus. E então nós vemos ele tomando essa atitude. E a questão é, será que ele perdeu de vista aquilo que Deus havia prometido? Será que ele estava tão preocupado com a fome que esqueceu que o Senhor de todo o suprimento, o Criador do universo, era o Deus que o havia chamado? Nós não sabemos como estava o coração, mas o certo é que Abraão se desvia do propósito e vai para o Egito. Porque uma coisa é você receber uma promessa, outra é você viver a promessa. Uma coisa é você receber a plenitude de Deus, e isso vem pela graça de Deus. Outra coisa bem diferente é você permanecer nessa plenitude, você permanecer nessa palavra que Deus te deu. Muitas pessoas falham porque recebem palavras, recebem promessas, recebem revelação de Deus, recebem experiências profundas de plenitude com Deus, mas não conseguem permanecer. Se desviam do propósito e muitas vezes se perdem nessa caminhada ou demoram para voltar. E quando voltam, tem que refazer toda a sua caminhada, todo o seu relacionamento com Deus, porque foi quebrado por uma desobediência. Abraão teve que aprender isso. Ele foi parar no Egito, teve que mentir no Egito, ele foi livre, ele e Sarai foram libertos dali, porque Deus veio em socorro, mas eles não estavam preparados para aquilo. Então ele volta para Canaã e ali oferece altar ao Senhor. Tudo porque ele perdeu o foco de quem era o Deus que o havia chamado. Não perca isso de vista. Deus te chamou, ele cuida de você. Ele está no controle de todas as coisas. É ele quem comanda o universo. Então coloque nele a sua confiança, dependa dele, não nas circunstâncias, porque Deus tem cuidado de nós.